Olá, tudo bem? Aqui é o Jorge Paulo, o mensageiro do mundo espiritual. Hoje eu venho fazer esse humilde vídeo explicando um pouco sobre a minha mediunidade. Por quê? Eu vejo que ao longo do tempo as pessoas muito perguntam, o que é sobre a mediunidade, como funciona, o que acontece. E nesse humilde vídeo hoje eu venho dizer um pouco sobre um pouco da minha história. Eu venho dizendo nesse humilde vídeo que ao longo do tempo, quando eu era pequeno, ainda adolescente, eu chegava até a ver vultos, ouvir coisas assim, quando eu estava indo na casa da minha avó, tudo. Às vezes eu achava até que era assombração. A época que eu vivi, existia muito esse tipo de coisa, assombração, alma penada, sei lá, tanta coisa que eu nem conseguia entender, compreender muito. A minha avó toda a vida foi umbandista. Desde que eu me conheci por gente, como ela me criou, ela deu os primeiros passos do meu estudo. O pouco que eu me lembro que ela fez no meu desenvolvimento foi muito pouco. Eu sei que alguma coisa aconteceu de estranho. Com o tempo eu fui crescendo, fui vendo que uma coisa e outra, mas eu nunca pensava que a mediunidade era uma forma de aprendizado, uma forma de se melhorar de dentro para fora. Ou seja, por muitos anos eu achava que isso para mim não fazia diferença, não existia, não tinha como ser um tudo e nem um todo. Eu achava que eu era normal. Mas eu via que o meu silêncio, o meu jeito de gostar dos santos, o jeito de idolatrar cada um, isso já desde criança. Antes um pouco do acidente que eu sofri de carro. Aí com o tempo eu fui vendo o seguinte, nossa, eu acho que existe mesmo um resultado do outro lado da vida, eu pensava. Mas a minha avó, com toda a sua ciência, ela estava mais focada no seu trabalho mediúnico. Ela até quis e fez alguns trabalhos comigo, e o meu irmão também na época, de desenvolvimento mediúnico, no qual o Espiritismo sempre faz os estudos, pelas doutrinas de Allan Kardec, para descobrir coisas que entre o mundo espiritual e a nossa realidade física. E eu ficava me perguntando, mas por que tudo isso? O que isso funciona na nossa vida? Por que isso tem que acontecer? Porque de fato eu tenho que ser assim. Mas o fato e a pergunta que eu sempre buscava era o seguinte, não é como eu tenho que ser, é como as coisas são. Quando a gente nasce, pelo pouco que eu estudei da vida, ao longo desses 40 e poucos anos de idade que eu tenho, eu via que cada centro de Umbanda tinha lá o seu pai de santo, a sua mãe de santo. Eu cheguei a ver algumas incorporações e outras, mas eu nunca sabia e não conseguia compreender isso como acontecia. Como que pode uma pessoa incorporar? Eu ficava pensando dentro de mim. Será que isso é certo? Será que isso funciona? Será que é verdade? Como de fato isso acontece? Eu ficava me perguntando. Por muitos anos, conforme eu fui crescendo, depois passando da adolescente para a juventude, a minha cabeça não mudava ainda nesse fato. Eu via que a minha avó gostava muito, desenvolvia muito com os santos dela, tudo. E com o tempo ela foi quase que indo para o outro lado de lá. Eu não aceitava. Eu pensava o seguinte, vó, a senhora tem que durar para cuidar de mim. Eu não consigo sobreviver sem os ensinamentos da senhora, sem os benzedor que a senhora faz em mim, pelo seu rosário, e assim vai. Mas aí um dia ela falou para mim o seguinte, falou, olha, nessa vida nada a gente dura. A gente precisa levar o conhecimento adiante. A gente precisa buscar. Precisa aprender, compreender e entender de fato o que realmente acontece do outro lado da vida. Isso foi uma das poucas vezes que ela me disse isso. Mas como eu era adolescente, eu não entendia, não compreendia muito. Aí com o longo do tempo eu fui vendo que depois que ela desencarnou, que a ciência mesmo entre o Espiritismo e a Umbanda existe mesmo. Mesmo que é na religião que me formei, que é da Igreja Católica, pelo crisma e pelo batismo,
Eu não tinha a mente aberta para esse tipo de coisa, mas eu sabia que dentro de mim existia uma diferença muito grande de uma pessoa mais comum e de uma pessoa diferente. Eu ficava me perguntando, mas por que isso, né? O que eu faço agora? Como que eu vou compreender toda essa situação? Aí eu fui buscar resultados. Em alguns lugares eu fui visitar, fiquei até trabalhando um tempo. Mas eu via que aquele lugar é como se eu não estivesse bem lá. A minha avó sempre falava dos guias, os mentores espirituais. Eu ficava tentando lembrar, compreender, mas por que será que ela falava, né? Mas ela dizia o seguinte, que todo mundo, isso depois que eu acabei conhecendo o vovô Jeremias, tem os seus guias que acompanham ao longo da vida, depois do seu anjo da guarda. E eu ficava pensando, mas será que eu vou ter que estudar mesmo? Será que eu vou ter que desenvolver? Sei lá, quem sabe ser talvez um pai de santo, como todo mundo às vezes é, por uma determinada história? Ou seja, ou eu posso deixar isso para trás e esquecer desse assunto. Mas foi passando a vida, foi acontecendo umas coisas, foi acontecendo outras, e eu via que aquela situação ficava dentro de mim e eu não esquecia. Aquilo ali parecia que estava sempre um vazio, fazendo falta dentro de mim. Aí quando eu fui descobrir que aquilo me cativava, parecia que era parte de mim, fazia falta para mim, a não desenvolver a mediunidade. Aí com o longo do tempo, o que eu fiz? Eu fui num lugar, fiquei frustrado. Fui no segundo lugar e parecia também que não estava certo também. Aí foi quando eu acabei conhecendo a entidade do vovô. Em casa mesmo. Aí eu comecei a sentir diferente as vibrações. E esse altar que eu montei aqui antes de tudo, eu montei para eu poder fazer a minha reza, para eu poder estar mais seguro. Eu via que eu estava muito distante daquilo que a gente fala de religião. Mesmo tendo uma religião, eu estava distante. Eu pensava, nossa, o que eu faço? Será que é falta de fé? Por isso que as coisas não dão certo? Ou será que a minha reza não funciona mais? Ou será que eu rezo ao contrário? Por isso que não dá certo. Eu pensava, então eu vou construir o altar. Isso já está fazendo quase um ano que eu já tenho esse altar aqui atrás de mim montado. Conforme eu fui montando, eu fui sentindo, falei, ó, esse santo tem que ficar assim, esse outro santo tem que ficar dessa forma, e assim vai. Tanto é que aqui atrás vocês podem ver que está tudo montado da forma que, pelo meu sentimento, deveria ficar. Um na nossa parte, outro na outra parte. E conforme eu fui construindo, eu fui sentindo, ó, a 6 tem que ficar assim, esse tem que ficar assim. Depois que eu montei o altar, aí parecia que eu já estava mais seguro. Aí eu sabia que eu tinha um lugar para rezar. Diferente de onde estava no meu quarto. Aquele cantinho era o meu ponto de força, eu pensava. E dali começava aquilo que a gente fala de desenvolvimento mediúnico, que vocês todos perguntam. Tanto pergunta, né? Aí eu fui vendo ao longo dos dias e dos meses o quanto era importante ter um altar e fazer sua reza. Desde o anjo de guarda, como principalmente aquele que está lá em cima, que é o nosso Pai Maior. E eu fui entendendo que eu precisava disso. Isso faltava. Eu podia ter tudo na vida, mas parecia sempre estar um vazio dentro de mim. Eu não conseguia compreender. Aquilo lá me assolava um dia após o outro. Eu tinha desejo de conhecer, de intervir, de incorporar, de ter aquela essência, aquela manipulação em volta de mim e compreender ao mesmo tempo. Mas aí foi passando os dias, as noites, aí foi quando o vovô baixou em mim no terreiro. Aí lá ele falou para mim assim, olha filho, aqui não é nosso lugar, o nosso lugar é em outro. Nós vamos fazer um outro trabalho. Lá eu vou ensinar você um dia após o outro o que precisa para fazer um bom desenvolvimento mediúnico. Estudar é bom, o meu vovô fala, o meu mentor espiritual. Mas a ciência, da parte da mediunidade que o vovô fala, e sempre falou para mim o tempo dos tempos para cá todo, é que a mediunidade já está dentro do nosso coração, já nasce com a criança. O que precisa é aflorar. Os conteúdos que todo mundo tem por aí, os estudos,
sobre a psicologia de Allan Kardec, o que acontecia dentro do espiritismo e fora do espiritismo, e o que realmente acontece dentro da Umbanda e fora da Umbanda, para se transformar num médium, o vô fala o seguinte, e sempre falou para eu, você precisa desenvolver a simplicidade. Porque toda pessoa tem o seu desenvolvimento mediúnico. É a pessoa que não quer. Mas é que a pessoa que não quiser não tem problema. Só que você vai estar perdendo de ter uma evolução de um grau maior. Você pode ter uma oportunidade de se conhecer melhor de dentro para fora. Desde o seu lado físico, psíquico e espiritual principalmente. Então a humildade fortalece muito a pessoa com quem a segue. Isso para qualquer pessoa. Eu, dos tempos para cá, eu estimo que todo mundo tem o seu poder mediúnico. De diversas formas, graus diferentes. Ou pelo sexto sentido, ou por evidência, ou por, às vezes, incorporação, ou mesmo que seja por vários outros fatores. O que precisa, na verdade, é ter uma pessoa que apoie ela. Ó, hoje a gente vai ver como que está acontecendo com você. Hoje a gente vai estudar essa leitura para ver o que você compreende. Isso, sozinho o vovô já estava me fazendo. Mas ele acha que talvez ainda é cedo para eu poder aprender. Porque eu passei vários anos para poder aceitar que todo mundo poderia ter um pouco de mediunidade. Poderia ser mais aguçado, mas teria. Que é um sexto sentido, talvez, uma sensibilidade, ser sensível. Então aquilo é um jeito de aflorar. Quando as pessoas vão participar do terreiro de Umbanda, veste o branco lá, que a turma tanto fala, eles vão aprendendo que o cantar dos pontos, os pontos riscados de força dos guias, aquilo lá vai transformando cada dia que passa as pessoas. E eu via que aquilo lá dava mesmo uma transformação. Eu só não entendia como, eu queria compreender. Mas eu, de certa forma, quando o vovô, a entidade, o vovô Jeremias veio para trabalhar comigo, para fazer o meu desenvolvimento ele próprio, ele falou, ó, a gente vai ter que trabalhar um tempo sozinho. Longe dos terreiros, aí depois veio a pandemia, né? Aí, como vocês sabem, ficou tudo complicado. Aí já não tive mais ninguém para ter apoio, para poder ajudar. Eu tive que respeitar a vontade dele, dessa entidade. Que é ficar um pouco isolado até que tudo isso passasse. E nesse meio tempo ele ia ensinando cada dia para mim um pouquinho de uma coisa, um pouquinho da outra, aquilo que já estava dentro de mim mesmo, dentro do meu corpo e da minha linhagem. As sensações, os sextos sentidos, tudo aquilo que faz com que você se torne um médium, ou de incorporação, ou de evidência mesmo, ou de sensitivo. E assim quando todos os dias foi indo. Cada dia o vovô falava para mim uma coisa, falava outra. Refrescava um pouco aquela ansiedade que eu tinha e aquele anseio de saber por que disso, por que daquilo. Mas aí depois com o tempo fui descobrir que a mediunidade mesmo é o autoconhecimento do ser humano. É o poder acima absoluto do seu corpo, do seu raciocínio, para poder entender tudo aquele envoltório que acontece de você, ao seu lado, quando o guia está ao seu lado, para querer incorporar com você e fazer aquele trabalho. Então, além de a mediunidade estar aflorada em mim, eu tive que aprender a compreender que aquele sentimento que eu tinha na hora ali, já não é que não era meu, já era do próprio guia. Já funcionava há um bom tempo e eu não sabia. A minha avó, aquela que me criou, por muitos anos, ela até chegou a fazer um bom trabalho comigo, mas eu era adolescente. Eu não conseguia compreender muito. Mas eu acredito que ela plantou alguma semente e ficou. Aí, conclusão da história. As energias que a minha mestre deixou para mim, ficou guardada aqui dentro desse meu corpo físico, conectada com o mundo astral. Aí, quando eu ia precisar, lá na frente, depois de tudo isso, ela foi aflorando com os anos, com o passar dos anos. Eu via que eu precisava muito disso. Eu precisava desenvolver, eu precisava conhecer, eu precisava sentir tudo isso que todo mundo sente no mundo lá fora, nos terreiros, para eu poder saber quem de fato eu sou mesmo da verdade.
eu ainda estou em trabalho de desenvolvimento, o vovô fala. Eu ainda tenho muito que aprender, conhecer, mas o pouco que eu trago dentro da minha linhagem é o benzer. O ato de curar, o ato de ver a pessoa bom do outro lado. Isso o vovô me aflorou muito de uns tempos para cá. Era uma ferramenta que estava guardada dentro de mim, dos conhecimentos que ele vinha ensinando ao longo do tempo, junto com os outros guias, que fez com que eu me tornasse o gosto para essa situação. Então hoje eu posso resumir que a mediunidade não é só um autoconhecimento, é o autoconhecimento do ser humano mesmo. É saber que ele existe por um motivo, não só para ajudar o outro, para amar o próximo, mas para desenvolver toda a técnica do seu espírito, para que quando um dia ele vá já com o conhecimento completo, diferente de que ele fosse querer ser normal. Então a mediunidade ela não é obrigação e nem fardo para ninguém. O meu mestre fala, o vovô. A mediunidade é para cada um uma felicidade, uma ferramenta que ajuda você a melhorar cada dia que passa em todos os sentidos, seja no seu corpo, principalmente no espírito, e no seu aprendizado do seu conhecimento. Então a mediunidade ela foi desenvolvida com o tempo, nessa palavra tão bonita que o vovô fala, de autoconhecimento supremo do ser humano. É onde ele vai saber aonde os pontos dele são mais fortes e são mais fracos, que são os chakras, né, que a gente fala. Para que a mediunidade aguce desse um lado, de outro, e para que o guia possa se conectar com você de uma forma mais tranquila e de uma forma mais amável, e possa passar para ele de uma incorporação tudo o que ele tem de bom para te ensinar. Seja ele um caboclo, seja ele um preto velho, igual a minha que me acompanha, ou um Exu, uma pombagira, não tem problema ser homem, a pombagira ela aguça na incorporação da mesma forma, e outras entidades, e por aí vai. Enfim, as entidades elas só querem mostrar para você o quanto você é forte, o quanto você pode, através daquele sentimento de poder, usar do conhecimento dela para ajudar o próximo, favorecer uma ajuda que ela está precisando naquela hora, que ela não entende, que ela não compreende. Muitas pessoas, que nem o vovô fala, têm a sua mediunidade, mas às vezes é muito fraca, diferente de alguns que já tem todo um histórico, tem tudo uma linhagem que já traz de trás, lá de trás, muito atrás mesmo, vou falar. A mediunidade, o vovô costuma dizer para mim o seguinte, que ela já vem muito longe, por várias gerações. Ela não pode ser esquecida de uma linhagem para outra. No caso meu, o vovô conta que é o seguinte, que eu fui escolhido já há vários anos, muito antes de ter nascido, para levar adiante esse fato. Tanto no benzer, e quem sabe um dia com uma outra forma, com estudo, mas o que eu já fui um dia, o vovô fala que não precisa eu saber agora, isso não é importante. O importante é eu saber que eu tenho a técnica da mediunidade, assim como todo mundo também tem, e precisa buscar todos os dias que passa o conhecimento, o aprendizado, seja de uma leitura, seja de ver mesmo. Sou muito diferente, eu gosto de ver para aprender. Se eu ver, eu aprendo. A leitura para mim até ajuda, mas eu vendo parece que eu tenho mais força na visão do que na leitura. Eu desde pequeno sou assim, eu não sei porquê. Parece que tudo já vem relacionado com a minha mediunidade, desde o meu aprendizado, dos estudos, até os dias de hoje. Então, todo mundo que estiver vendo esse humilde vídeo, isso é um pouco da minha história, da minha mediunidade, que eu venho contar nesse humilde vídeo, que com o tempo, com o passar desses 40 e poucos anos, eu tive que aprender a aceitar essa parte de mim, esse vazio que ficou para trás que eu não conseguia compreender. Sabe aquele sentimento que você sente que você precisa resolver e você nunca resolve, nunca dá espaço para ele? Aquilo lá vai deixando você no entristecimento, que nem o vovô fala às vezes, para mim, tem hora. Por que você não exerce? É tão bonito, isso é tão magnífico, é um acontecimento maravilhoso.
As pessoas confundem o fato de você ser médium como se considera você como se fosse um bruxo, e não é. A mediunidade não tem nada a ver com a bruxaria. A mediunidade tem a ver com o que você pode fazer com o seu alto nível de conhecimento, com o seu poder de agução naquela situação para poder ajudar o próximo, que não tem aquela agressividade na hora para poder resolver um problema que para você é pequenininho, mas para ela é grande. Então, o verdadeiro médium, vou falar, é aquele que compreende os problemas pequenininhos e os grandes desde lá de cedo. E usa da sua própria humildade para poder aprender cada dia que passa, sempre mais. E para ele parece que nunca ele vai estar o suficiente para ajudar o próximo. Ele vai estar sempre que buscando inovação, estudo, melhoras daqui, melhoras dali. Então o médium, ele está sempre em desenvolvimento, o vovô fala. Quando eu estou trabalhando com ele. Cada dia é um dia de aprendizado. Mesmo incorporado, o médium está sentindo tudo o que o vovô faz e fala através dele. Serve totalmente de lição para ele como para os outros de fora, na hora da incorporação. Isso com algumas magias, talvez, que tem hora que eles ensinam também, ao longo dos tempos também, para os médiums. As entidades têm esse poder de ensinar alguns truques, algumas curas, através do longo do tempo, para aquela pessoa que quer mesmo levar adiante todo o seu conhecimento mediúnico ao lado do bem. É claro, nunca ao lado do mal, né? Mesmo que a gente saiba que tem também aquele lado contra, mas o vovô sempre me diz o seguinte, olha, faça o possível para aprender a desenvolver a mediunidade do lado melhor possível, nunca do lado ruim. Há casos que você vai ter que aprender também a como desenrolar aquela situação que a outra pessoa, que o outro médium fez na maldade. Aí tá certo, eu vou falar. Aí você tem que aprender também por que aquela pessoa fez aquele lado ruim, para você poder desmanchar também. Com o poder dele, é claro, sempre, nunca sozinho. Mas você também tem que ter o vasto conhecimento da mediunidade de como resolver aquela situação, tem horas. Seja ela uma bruxaria, seja ela uma feitiçaria, que tem várias diferenças de feitiçaria e bruxaria, eu vou falar. Isso no próximo vídeo, ele mesmo vai explicar. Então, tem todo esse conceito. Por isso que às vezes as pessoas ficam com medo de, eu sou um médium. Será que de fato você é mesmo? Será que isso te incomoda? Eu, no meu particular, eu venho dizendo nesse meu vídeo hoje, eu não me incomodo mais. Eu sinto que eu sou parte disso e eu desejo ser parte disso. Se for para ajudar o próximo, que seja. Se for para poder melhorar minha evolução espiritual, melhor ainda, aí que eu vou fazer mesmo. Então, eu espero ter deixado um pouco da minha história, do meu esclarecer sobre a mediunidade. Eu não li sobre livro nenhum, eu venho contando minha trajetória ao longo dos anos, por tudo que eu vi e vivi. Leitura todo mundo tem e todo mundo sabe e sabe como fazer. Mas as verdades da realidade, só mesmo cada um contando a sua, para poder caber dentro de um contexto o que é realmente a mediunidade significa para cada um sobre essa fase da Terra. Para mim significa muito mais do que isso. É muito mais que a evolução espiritual. É um autoconhecimento de tudo aquilo que você jamais poderia buscar dentro de uma faculdade da vida, mas você vai buscar da faculdade de dentro para fora, do espírito. Hoje eu faço uma faculdade do espírito mesmo, que é o que eu vou falar que é o mais importante para mim, na minha vida e no processo de ajudamento ao outro. Eu fico muito feliz por ter compartilhado todo esse um pouco da minha história, talvez não bem compreendida, mas eu espero que tenha ajudado alguém a se compreender e a se reinventar de novo como eu estou se fazendo. Se você é ou não um médium, veja, estude os seus conceitos, procure alguém para conversar, para alguém para poder compartilhar, e quem sabe um dia você não se torna uma pessoa melhor do que você já se tornou um dia. Eu acredito que eu melhorei muito desde trás até ali na frente, porque eu cresci na inocência e hoje eu vejo que a minha inocência superou tudo pelo meu autoconhecimento da mediunidade. Eu me tornei mais forte, mais feliz de uma certa forma e mais razoável em tudo. Então para mim foi um presente mesmo, como sempre foi, só que eu não entendia, não compreendia o verdadeiro significado da mediunidade, que é a felicidade de se autoconhecer, de dentro para fora,
e fortalecer mais do que nunca o espírito, junto com outras entidades que vêm fazer um bom trabalho comigo, um dia após o outro, para ajudar sempre ao próximo e principalmente a eu a evoluir cada dia que passa mais. Obrigado, gratidão por quem estiver vendo esse vídeo e até a nossa próxima explicação e um outro tópico que eu consegui abordar. Até!